Mais um vídeo de Monster Hunter aqui no canal. E hoje vou estar trazendo para vocês o início de uma série no canal. Uma série onde eu vou estar mostrando as minhas ilhas, dando dicas de como eu organizei as minhas ilhas da melhor forma possível, dando dicas para vocês organizarem também as suas ilhas, como organizar para poder estar farmando mais ouro e principalmente otimizar os espaços. E além disso, visitar as ilhas de alguns inscritos do canal. Quem tiver interesse é só deixar nos comentários, falar o seu nome no jogo, né, no perfil, o nome da equipe, que eu vou estar procurando e visitando a pessoa no jogo para estar olhando as ilhas e comentando o que é que pode ser melhorado, né? Então esse daqui vai ser o primeiro episódio da série. Vai ser um episódio que eu vou estar comentando sobre as coisas iniciais e principais para poder organizar as ilhas, dando umas dicas do que fazer e do que não fazer. No segundo episódio eu já vou postar mostrando a minha ilha, a organização da minha ilha, como foi que eu organizei e tudo mais, passo a passo direitinho. No terceiro episódio já vai vir visitando a ilha de um inscrito, de um amigo meu. E aí logo em sequência já vou ficar vendo quem comentou nos comentários para poder pegar os nomes e começar a visitar e dando umas dicas para ajudar vocês. Então, para começar sem muita enrolação, falando algumas dicas para vocês aqui com relação a organizar as ilhas. Primeiro de tudo, não exagere nas decorações. Decorações nas ilhas é uma coisa muito controvérsia, que vai de cada um. Tem gente que gosta muito, mas é uma coisa que não agrega em muita coisa. É uma coisa que é muito mais por beleza, por visual, que algumas pessoas colocam por gostar de arrumar desse jeito. Mas é uma coisa que tem que ser colocada só se for no final, quando a ilha já estiver 100% organizada, aí tudo bem. Mas não faz tanta diferença, vai de cada um. Depois disso, não faça uma única ilha só com fazendas. Isso daí vai significar imediatamente que você não está sabendo otimizar o seu espaço. Por conta de quê? Uma coisa que você tem que saber e não pode esquecer de jeito nenhum. Um habitat mítico, ele ocupa espaço 6x6, ou seja, 36 quadradinhos de espaço. Ele é o habitat que mais vai ocupar espaço, tanto ele quanto o habitat lendário. O habitat ancestral, ele ocupa espaço 3x3, ou seja, 9 quadradinhos de espaço. As fazendas ocupam 4x4, ou seja, 16 quadradinhos de espaço. E os construtores, eles ocupam 2x2, ou seja, 4 quadradinhos de espaço. Então, o habitat que mais ocupa espaço é o habitat mítico, e as fazendas também é o que mais ocupa espaço. O que menos ocupa espaço é o habitat ancestral e os construtores e os templos também. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que organizar as ilhas de uma forma que preencham de habitats míticos, e depois vocês vão organizar colocando habitats ancestrais, fazendas, templos, tudo isso para depois no final vocês colocarem as decorações, que é o que menos importa. Uma dica aqui para iniciantes: encha a ilha com pandakens em habitats de natureza. E aí depois disso, quando você estiver evoluindo um pouco mais no jogo, você for ganhando míticos, lendários e tudo mais, se tratando de habitats lendários e míticos, coloque vários no começo e não se preocupe em subir eles de nível. É muito melhor você encher suas ilhas com habitats de natureza com pandakens e habitats lendários e míticos com os lendários e míticos que você ganhar, do que você ficar colocando alguns habitats lendários e míticos e upando eles de nível. Não, enche a ilha com vários, que vai render muito mais ouro para você. Outra dica: não tenha muitos habitats comuns, porque os monstros não vão produzir muito ouro. Por exemplo, aqui eu tenho um habitat de escuridão. É um habitat que não produz quase nada de ouro. Ele está literalmente aí, mas você fica coletando ouro nele toda hora porque ele rende pouquíssimo ouro. Não coloque em muitos habitats comuns, porque são os habitats que menos vai te dar retorno em questão de ouro. Outra coisa, não coloque míticos de elementos diferentes em um espaço de uma mesma ilha. Isso vai atrapalhar a sua organização futuramente, porque a princípio você está começando a colocar os habitats nas ilhas, e aí logo depois você vai organizar as ilhas com os incentivos e tudo mais para render mais ouro. Só que se você não já começar na base, já colocando os monstros do mesmo elemento na ilha,
Quando você for organizar, você vai ter que mexer em muitos monstros, mover para o silo, mover para um habitat, mover para outro, para conseguir organizar, porque no final é importante você ter uma ilha com monstros de somente um habitat, que aí você vai colocar os incentivos, eles vão ficar no meio e os monstros que estiverem ao redor, todos do mesmo elemento, vão render mais ouro para você. Comecem colocando míticos do mesmo elemento em cada habitat, isso aí vocês não podem esquecer, é uma coisa que vai ajudar vocês futuramente. Saibam otimizar os espaços usando o silo dos monstros a seu favor. Então aproveitem o silo dos monstros para vocês preencherem o espaço, colocando vários míticos que vocês tiverem, e aí depois vocês vão organizando nos habitats, não tem problema. O importante é vocês otimizarem o espaço. Dá para vocês verem aqui o tanto de espaço que eu ainda tenho aqui, porque justamente eu estou otimizando. Peguem lendários que vocês tiverem repetidos e extraiam células. Para que vocês vão querer pegar e manter 2 lendários iguais, sendo que vocês não vão usar para nada? Só em um evento de procriação, mas que nem sempre você vai estar usando. Então tem 2, 3 lendários do mesmo, e extrai as células que você vai liberando espaço no silo. Você desocupa um espaço de um lendário que você está usando, que você poderia botar um mítico. É só vocês observarem isso que vocês não vão esquecer. E aí, se tratando de uma pergunta: como ocupar suas ilhas? Primeiro de tudo, vocês têm que colocar os incentivos nas ilhas em locais estratégicos para pegar em todos os habitats ou no máximo de habitats possíveis. Então, a princípio, a primeira coisa que você tem que fazer quando for o momento de você colocar os incentivos é vocês colocarem eles num local acessível que pegue em todos ou quase todos os habitats na ilha. O princípio de você arrumar uma ilha muito bem começa pela colocação dos incentivos em locais estratégicos. Depois disso, os incentivos estando colocados, vocês vão preencher a ilha com lendários e míticos ao redor dos incentivos. Então vocês vão colocar os habitats lendários e míticos, ou tudo mítico, que é até melhor, e vocês vão colocar míticos do elemento daquele incentivo. Os habitats míticos todos ao redor dos incentivos para render o máximo de ouro possível. Depois que colocou os incentivos, colocou os habitats, que ao longo do tempo vocês vão evoluindo o nível dos habitats, vocês vão completar o restante dos espaços que ficaram sobrando nas ilhas com fazendas, habitats ancestrais, templos, essas coisas que ocupam um pouco menos de espaço, que justamente vão encaixar em perfeita sintonia com a ilha, de acordo com a organização que você fizer. E aí, depois que a ilha estiver toda montada, toda organizadinha, com os espaços todos colocados, inclusive separados para habitats ancestrais, fazendas, seja o que for, aí sim, depois de tudo isso, se você quiser, você pode decorar um pouco a ilha, colocando um enfeite aqui e ali, porque aí a ilha já vai estar organizada, não vai ter muito mais o que você mexer por um bom tempo, e aí você pode colocar uma decoraçãozinha. Agora, encher de decoração é uma coisa que eu não recomendo, não é muito válida, por conta que vai ficar um monte de enfeite lá. E aí, se for mais pra frente precisar você organizar a ilha de novo, você não vai conseguir, pode te atrapalhar. Então isso daí é uma coisa que vai de cada um. E uma última dica aqui é a questão de runas de ouro. Bastante gente coloca várias runas de ouro nos monstros para poder estar rendendo mais ouro ainda. E tá competindo também pelos eventos que tem de alimentar monstros, de coletar ouro, essas coisas assim. Então, essas são as principais dicas para poder estar comentando a respeito de como organizar as ilhas. No próximo vídeo, como eu disse, eu vou estar mostrando cada ilha minha e explicando passo a passo como eu organizei. E depois vai começar os vídeos visitando as ilhas dos inscritos para estar dando dica de como organizar as ilhas de vocês. Então é isso, inscrevam-se no canal, deixem o like, podem estar comentando aqui no vídeo já a partir de agora o nome de vocês no jogo, o nome da equipe de vocês, se vocês tiverem interesse que eu visite e deem alguma dica de como organizar as ilhas que eu vou estar fazendo. Como vai ser uma série,
Vai ser uma ou duas pessoas por vídeo e eu vou fazendo conforme vocês forem comentando. Vai ser aleatório, não vai ser por ordem de comentário. Eu vou pegar, ver quem comentou e sortear para ir fazendo em ordem aleatória. Mas todo mundo que comentar, eu vou estar ajudando e comentando o que pode melhorar na ilha. Então, deixem um like, inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo.